Muito boa noite, meu nome é Renato, sou professor de redação. Estamos aqui para conversar a respeito aí do vestibular da UFO, algumas mudanças recentes que aconteceram, para pontuar alguns detalhes que também são importantes na hora da elaboração do seu texto, na prova, a prova de redação. Perfeito? Nós sabemos agora, pelas recentes mudanças, que o vestibular da UFO vai cobrar, de um modo geral, de vocês, 4 gêneros textuais. 3 gêneros textuais, o artigo de opinião, a carta argumentativa, um relato e a dissertação argumentativa, para ficar parecido, como a própria UFO diz, com a prova do Enem. Muito bem, gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes que são importantes, para não passar despercebido, porque a prova de vestibular da UFO, ela avalia os desvios recorrentes que acabam sendo pertinentes ao longo do texto. Então, é uma prova que penaliza o erro, não que premia o acerto, aquilo que você faz interessante e objetivo. Vamos pontuar algumas coisas nesse sentido para dirimir quaisquer dúvidas. Perfeito? Vamos lá então. A redação da UFO, ela vai te oferecer, por exemplo, a possibilidade de construção de um texto entre 25 a 34 linhas. 25 linhas no mínimo, 34 linhas no máximo, para qualquer que seja o gênero textual. Artigo de opinião, carta argumentativa, o relato, a dissertação nas suas estruturas. Alguns detalhes específicos e que são importantes você observar. Por exemplo, artigo de opinião, relato, dissertação, por exigência da prova tem que ter título. Então, o título é fundamental, entra no quesito coerência, coesão e coerência textual. Então, por favor, não se esqueçam, na hora da redação da UFO, principalmente quem é da nossa região aqui, do Centro-Oeste, Goiás, Goiânia, adjacentes, que não tem o hábito de colocar títulos em textos, na prova da UFO, não se esqueça, é critério de correção. Tem que ter um títulozinho ali, criativo, coerente com aquilo que você escreve. Ok? Como você tem até 34 linhas, imagine-se que uma linha para título não vai ser assim, nada que possa penalizar o conteúdo do seu texto. Perfeito? Também é interessante destacar que, além do título, carta argumentativa, óbvio, não tem título, porque uma carta é estrutura. A própria estrutura da carta, daqui a pouquinho apontou alguma coisa nesse sentido, não permite a utilização do título. Você não vai colocar título. Perfeito? A UFO também, ela deixa claro nas orientações gerais, leia com carinho, leia com muita atenção no dia da prova, as orientações gerais. A UFO vai deixar claro que quando o gênero textual assim sugerir, ou até exigir, que se assine o texto, que se assine o gênero textual que você está produzindo. Como a carta argumentativa, uma das características dela, uma das partes da carta é a assinatura, a UFO orienta que, no momento da assinatura, essa assinatura seja comum, de um modo geral. Até hoje eles têm pedido para assinar José ou Josefa, você escolhe, José ou Josefa. Não quer dizer que você, do sexo masculino, tem que escolher Josefa, e sexo feminino tem que, José, perdão, e sexo feminino tem que escolher Josefa. Você vai escolher um dos dois e assinar a carta. A banca não sabe, a banca corretora não sabe se se trata de um gênero masculino ou feminino. O importante é estar assinado ali José ou Josefa. O interessante é destacar que artigo de opinião, de um modo geral, em nossa região, nós não temos o hábito de assinar o artigo de opinião. Na UFO, se espera que no artigo de opinião você também coloque a assinatura no finalzinho do texto, José ou Josefa. Então, uma linhazinha vai para título, como eu disse anteriormente, e uma no artigo de opinião, para assinatura, José ou Josefa. Não se esqueça, é caracterização de gênero. Lembra que eu falei que a UFO penaliza o erro? Você não pode se esquecer nem do título e nem tampouco da assinatura. Feito? Se o gênero assim exigir, deve-se pular linha, a carta argumentativa. A estrutura da carta determina que você tem local e data, se espera que se faça isso na primeira linha, pula uma linha vocativo, pula uma linha o corpo do texto, pula uma linha despedida, um atenciosamente, uma carta argumentativa, vai exigir de você um atenciosamente, um respeitosamente, um cordialmente, e aí a assinatura José ou Josefa, ok?
Aí, bom, também é interessante, uma mudança para esse vestibular agora, desse ano, é que agora nós teremos dois temas, duas situações propostas, situação A e situação B. Duas situações propostas, basicamente 2 temas de redação. O tema A e o tema B. A UF chama de situação A e situação B. Um tema não tem nada a ver com o outro, ok? Um gênero textual, a UF vai cobrar um gênero textual na situação A e um gênero textual na situação B. Então, dos quatro temas, né, dos 4 gêneros que a prova vai colocar à disposição da banca, 2 serão utilizados. Então, vale a pena você treinar os gêneros textuais, porque 2 dos 4, 50%, vão acabar exigindo. Explico. A situação A, um tema, se pede um artigo de opinião. A situação B, outro tema, outro assunto, eles podem pedir uma carta argumentativa. Se pedirem um artigo de opinião na situação A, pode pedir um relato na situação B, uma carta, como eu disse, uma carta argumentativa, ou um relato, ou uma dissertação. E assim sucessivamente. Então é interessante ressaltar que são 2 temas agora, antes eram 3, e 2 gêneros textuais, 25 a 34 linhas. Também é interessante a gente observar que a UFA vai cobrar de vocês perspectivas macro-textuais, né? A macroestrutura do texto. Vamos lá, vamos pontuar alguns detalhes que são importantes. Primeiro, a apresentação do texto. A apresentação do texto, a estética do texto, né? A paragrafação, as margens, a colocação das margens, a colocação das palavras, a caligrafia, a caligrafia, a letra bonitinha, redondinha, né? Legível, para que a banca possa compreender o seu raciocínio. Ah, professor, eu gosto de fazer a redação fazendo a redação direto. E se eu errar? A UFA orienta que, no caso de você estar escrevendo seu texto direto ou passando o rascunho limpo e ainda assim incorrer no desvio, que você risque a palavra que você não deseja escrever, a que está ali no desvio padrão da língua, que você arrisque e escreva corretamente na frente, sem nenhuma possibilidade de penalização, ok? Então, sem muitas rasuras, sem muitos riscos, passa só um tracinho na palavra errada e a palavra corretamente na frente. Também é critério de correção, e é importante você entender isso, o atendimento ao tipo de texto, não é? Ao gênero textual. Não é? Se pedir um artigo de opinião, pontue as características, né, expressas do artigo de opinião. Vale a pena ressaltar que tanto o artigo de opinião quanto a carta argumentativa devem ser textos escritos em primeira pessoa. A carta, tudo bem, é um hábito muito comum a gente fazer uma carta argumentativa em primeira pessoa. Alguém, um locutor, escreve para um interlocutor. Nós sempre escrevemos essa carta em primeira pessoa. Mas o artigo de opinião, algumas pessoas acabam, em algumas provas vestibulares, acabam utilizando a terceira pessoa. Cuidado! A UF imagina que o artigo de opinião seja um texto que você expresse a subjetividade. Né? Então você vai caracterizar aí essa subjetividade ao longo da sua redação, ao longo do seu artigo de opinião. Você vai trazer fatos da história normal, no artigo de opinião, fatos da sua história de vida. Lembre-se, você é um articulista, você é um formador de opinião no artigo de opinião. Normalmente a banca imagina que você vai escrever um artigo de opinião para um jornal de circulação nacional. Quem escreve para um jornal de circulação nacional? São as referências, aqueles indivíduos, aquelas pessoas que são formadores de opinião e têm, né, muita coisa para contar, para defender. Então se espera que esse indivíduo escreva, né, o texto em primeira pessoa e trabalhe essa subjetividade, sua história de vida, o relato de fatos cotidianos, o lirismo, o sentimentalismo, na hora da prova, que vai servir como fundamentação teórica, como recursos argumentativos, a comprovação desse seu raciocínio. Então, ao longo do texto, vai trabalhando com esses detalhes para ir caracterizando o gênero textual. Não é? Então, artigo de opinião e cartas, primeira pessoa do singular. Perfeito? O relato é um gênero textual que está mais próximo do tipo narrativo.
Então, importante, caracterização do gênero, personagens, espaço, tempo, para você trabalhar um enredo que tenha o relato, a sua história, você relata, você conta as suas experiências e histórias vividas para ir caracterizando essa linha argumentativa ao longo do texto. Né? É óbvio que as pessoas contam relatos, os relatos podem ser escritos na vida cotidiana ou os relatos ditos, os relatos falados. Claro que no texto da UFA esse relato é escrito, mas por que as pessoas fazem relatos? Para que sirvam como lição de vida. Então, em algum momento, você conta a tua história, para deixar claro um posicionamento em relação ao tema, mas que deixe implícito ali uma lição de vida que sirva de ensinamento para alguém. Perfeito? E o texto dissertativo argumentativo, que esse eu acho que não tem muito estranhamento, porque, como a própria UFO diz, para ficar mais próximo da prova do Enem, então, enfim, mais próximo da prova do Enem é a dissertação que você está acostumado a fazer, naturalmente, ok? Também é um critério de correção da UFO o atendimento à proposta, situação A, situação B. É interessante ressaltar aí que 3 aspectos acabam sendo muito corriqueiros e muito comum para a banca observar. O que quer dizer o atendimento à proposta? O atendimento à proposta é a compreensão do tema. Então vem um recorte, um comando da questão ali, o enunciado, e você tem que ler com muito carinho, muito cuidado, aquilo que está sendo proposto, para você desenvolver exatamente a expectativa da banca em relação àquilo que está sendo questionado ali na hora da prova. A problematização está contida nesse recorte temático. O que é avaliado nisso? A UFO chama isso de PIS. O que é PIS? P, progressividade. Então você lança, por exemplo, no artigo de opinião, uma tese inicial. Óbvio que o artigo de opinião, natural se fazer assim, retoma um fato motivador da elaboração do artigo de opinião. Esse fato motivador você pode utilizar elementos da coletânea. Um relato, um fato que está implícito da coletânea, não copie a coletânea. Você não pode copiar a coletânea na UFO, vai fazer uma paráfrase. Paráfrase, escrever a sua leitura, a sua visão de mundo daquilo que estava na coletânea. Escrever a ideia da coletânea, que estava presente na coletânea, com as suas palavras. Então você lê a coletânea e viu que o que dá motivação ao artigo de opinião é um fato marcante daquele momento ali que o recorte temático te trouxe. Você pega aquilo para trabalhar a sua opinião. Lança uma tese. Você lança uma tese para ser desenvolvida ao longo do texto. O que é o desenvolver ao longo do texto? A todo momento você traz novos fatos, novos dados, novas opiniões que vão construindo esse seu ponto de vista, essa sua visão. Você vai progredindo na apresentação de ideias, fatos, exemplos, para convencer o seu leitor de tal forma que isso, seguido em uma linha argumentativa, vai culminar numa conclusão do texto. Então, a todo momento há novos elementos, novos dados, para você trabalhar essa construção, essa linha argumentativa, progressividade. Numa carta natural, você está escrevendo uma carta para alguém, uma carta argumentativa, um locutor escreve para um interlocutor, então você escreve notadamente, muito provavelmente tem um texto na coletânea, que aponta que você está escrevendo para o cidadão, porque você lê alguma coisa ali presente, na coletânea, um ponto de vista característico, na opinião de um articulista, por exemplo, um escritor, um jornalista, você escreve para ele em função daquilo que você leu. Retoma alguns elementos do texto, da coletânea, sem copiá-los. Lembra? A paráfrase, importante, A UFO exige a paráfrase, o diálogo que você faz com o texto da coletânea, sem copiá-lo. Então você retoma os fatos motivadores, apresenta para o interlocutor e aí você se posiciona. Como é uma carta, ou você elogia, ou você critica, está escrevendo para fazer um elogio ou para fazer uma crítica, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. Como você retoma os fatos motivadores e se posiciona, depois você vai argumentar. É interessante que você use elementos da coletânea e do seu, óbvio, conhecimento de mundo. É preciso aqui criar, nesses gêneros textuais, uma máscara social. Quem está escrevendo? A máscara social. Então você cria uma imagem que você vai trabalhar
né, como se você estivesse escrevendo como um pai de família, um professor, um cidadão, um leitor assíduo, um leitor assíduo do jornal, né, um assinante do jornal, ou um fã, ou alguém que tem uma relação, né, de intimidade ou não com o texto. Perfeito? Então, a todo momento você traz também novos elementos, novas informações, progressividade, né? Você vai progredindo na defesa do seu raciocínio para chegar no finalzinho da carta, fechar o raciocínio, reafirmando as suas convicções, o motivo da carta. Ok? Então, você está sendo avaliado pela progressividade. Informatividade. O que quer dizer informatividade do PIS? É a qualidade da informação, digamos, para fazer uma associação com a prova do Enem, que você está acostumado, é o seu repertório sociocultural. É o seu grau de informação, atualidades e o seu conhecimento de mundo que você traz, tanto no artigo de opinião, como na carta argumentativa ou na dissertação, para fundamentar, comprovar, convencer o seu leitor, os recursos argumentativos. Então, a informatividade é a qualidade da informação, né, que o seu texto tem que trazer para que o leitor entenda o seu ponto de vista. É importante destacar que a UF ela vai te avaliar também pela questão da coesão. É o próximo destaque nosso. Mas o que é a coesão? A coesão é a coerência. A coerência está no seu leitor, ela não está em você. Então você escreve alguma coisa para que um estranho, um leitor, compreenda o seu universo, o seu raciocínio. A qualidade da informação que você traz para explicar esse seu posicionamento, que leva a uma leitura crítica no artigo de opinião, na carta argumentativa ou no texto dissertativo, que vai fazer o leitor entender o seu raciocínio. Nós costumamos dizer que o seu texto tem que dar competência dele, ou seja, nada implícito, tudo devidamente explicado, comprovado, interpretado e analisado. Informatividade. Então vamos lá, progressividade, você vai progredindo na defesa de suas ideias. Informatividade, a qualidade da informação, e a situacionalidade, o S do PIS. O que é a situacionalidade? O tema propriamente dito. Se aquilo que você faz mostra para a banca que você compreendeu o tema proposto e a orientação que foi dada especificamente para cada prova. É por isso que você tem que ler as orientações gerais e as orientações específicas do recorte temático para cada gênero e situação proposta para você. Perfeito? Então, PIS na prova da UFO significa progressividade, informatividade, situacionalidade. Não tem nada a ver com proposta de intervenção social, que é a prova de redação do Enem. Perfeito? O outro critério de correção é atendimento, é a questão da coesão. Os elementos que você utiliza para, ao longo da disposição do seu raciocínio, como você vai progredindo com novas informações, você vai, aspas, amarrando com esses elementos que a língua nos oferece, né, os elementos coesivos, a articulação desse raciocínio. Né? Então, ao longo do texto, você vai mostrando para a banca, com esses recursos que a língua nos oferece, partículas de transição, né, de referência de uma ideia com outra, o paralelismo sintático e semântico na articulação do seu raciocínio. Perfeito? Diz respeito diretamente à ideia da gramática. E a gramática, o conhecimento gramatical. Aí nós já estamos lá na modalidade da escrita, né? A microestrutura do texto. É o seu domínio, o domínio que você tem da língua portuguesa, do padrão culto da língua portuguesa. Tudo que diz respeito à língua portuguesa. Né? Pontuação, acentuação, ortografia, né? Regência nominal, regência verbal, concordância nominal. É importante destacar que você tem que prestar muita atenção naquilo que você está escrevendo. Qualquer deslizezinho, né, é penalizado na prova da UFO. Perfeito? Essas são as considerações que você deve levar em questão na prova da UFO para você fazer uma excelente redação. Agradeço aqui a atenção dispensada e por hoje, por enquanto, é só. Boa noite para vocês.